Oi, gente, eu sou a Larissa Daniele, psicanalista clínica, e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a supervisão clínica. A supervisão clínica é um espaço ali no qual o analista ele vai trazer alguma questão do seu caso. Geralmente, a gente olha numa supervisão clínica alguns principais pontos, né, na construção de um caso, que seria a respeito das entrevistas preliminar, esse nome que é dado aí por Lacan, ou tratamento de ensaio, que é o nome que Freud traz, né? No qual, o que a gente vai ver ali? Uma questão de transferência, uma questão de diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico que a psicanálise trabalha é o diagnóstico estrutural, né, onde a gente tem os três principais tipos, que seria a neurose, a psicose e a perversão. E dentro desse diagnóstico, né, dessas três vertentes, tem os tipos dentro de cada um. Por exemplo, na neurose, tem a neurose histérica, a neurose obsessiva, e alguns autores consideram a neurose fóbica, né, a fobia. E aí a gente vai ver também outras questões, como, por exemplo, uma questão muito importante, a gente chama aí de divisão subjetiva desse sujeito, ou seja, ou um outro nome muito usado é a posição subjetiva desse sujeito, que está relacionado a como esse sujeito funciona aí no mundo. Quando eu falo funciona no mundo, né, vai ser em um sentido com ele mesmo, como ele lida com as questões com ele mesmo, como ele lida com as questões com as outras pessoas que ele se relaciona e como ele lida com os desafios da vida, no trabalho, no dia a dia, né, nos acontecimentos aí. Isso são coisas muito importantes. Por exemplo, se a nossa hipótese diagnóstica, a gente chama de hipótese, né, se confirmar mais para o lado de uma neurose, então, muito provavelmente, a gente terá aí essa divisão muito clara, que às vezes a gente não consegue ver e a supervisão ajuda a olhar para isso. Então, algumas características, assim, bem importantes em relação ao diagnóstico estrutural diferencial da psicanálise, pegando aí a neurose, os tipos de neurose, por exemplo, numa neurose obsessiva, a gente fala que tem um desejo aí do impossível e também tem uma demanda por reconhecimento. E tudo isso a gente vai tentar olhar aí através do discurso desse paciente, tá? Numa neurose, né, do tipo histérica, a gente tem aí um desejo insatisfeito e uma demanda de amor. E a gente vai buscar olhar, né, como eu acabei de falar, no discurso desse paciente. Por que eu falo isso? Ali, como que ele traz isso ali na sessão de análise? Porque não vai ser pelos fenômenos. Os fenômenos são importantes. Por exemplo, se o paciente chega reclamando de algum tipo de somatização, alguma questão aí no corpo, né? Mas isso, para a psicanálise, especialmente a qual eu atuo, que é a psicanálise lacaniana, a gente vai querer ver se esse sujeito quer falar disso, né, por exemplo, de alguma doença, e como que esse sujeito coloca ali na sessão essa doença. Então, por isso que é muito importante na psicanálise, né, a escuta. É muito importante para nós. O analista conseguir ouvir, a gente fala, né, o analista fazer semblante, o analista fazer silêncio em si, e por vezes silêncio na sessão, mas o analista, tá? É um mito que o analista lacaniano fica o tempo inteiro em silêncio. Ele faz esse silêncio especialmente em si, que resumidamente seria silenciar o meu sujeito, eu ali enquanto analista, para que o sujeito daquele paciente surja, entende? Então é imprescindível esse silêncio em si, mas por vezes sim o analista vai falar essa questão mais de questionar, de marcar essa posição subjetiva, de indagar aí
os conteúdos que esse paciente está trazendo. O analista tem um trabalho intenso, a gente fala de eleger significantes, e aí colocar aí para esse paciente. E esses significantes que a gente fala da psicanálise lacaniana, eles vão vir aí na sessão pelo discurso do sujeito. Então é isso que eu queria comentar, que são alguns pontos, assim, questão também de manejo, né, em cada aí estrutura, questão de alguma dificuldade aí do analista que a gente consegue ver em uma supervisão clínica. Existem supervisões em grupo, que geralmente são chamadas de grupo de discussões, né, e existe a supervisão clínica individual. Eu estou aí há mais de 2 anos já atendendo, sempre com supervisão, mas no início sempre participei mais de grupos de supervisão clínica, né? Aí desde janeiro, agora esse vídeo vai ser de julho de 2024, mas desde janeiro eu só participo, faço aí, busco esse serviço de supervisão clínica individual. E é muito importante, gente. Dentro do tripé, todos têm o mesmo valor. O tripé psicanalítico, que seria a análise pessoal, a teoria e a supervisão clínica. Então, a supervisão clínica também é imprescindível, ajuda muito a gente a caminhar com os nossos casos na clínica, porque para você colocar ali as suas questões em uma supervisão clínica, seja em grupo ou individual, o analista tem que, vamos por assim, ter uma certa humildade de colocar ali, por vezes, os tropeços dele, que ele está fazendo na clínica, e o supervisor, né, que geralmente é importante que tenha um pouco mais de experiência que você, ele vai te auxiliar aí num novo manejo, num manejo para organizar aí, vamos colocar esses tropeços, como diz a Lorena Schiavon. Eu vi um stories dela esses dias, né? Na verdade, no que a gente às vezes chama de erro, ou em algum tropeço ali no manejo da clínica, nesses tropeços é que a gente cresce, é que a gente aprende, porque daí a gente vai e busca na teoria, vai e busca na supervisão, se esforça para ter a disciplina aí da sua própria análise pessoal, que é se colocar ali na sua análise, né? Que a análise pessoal também ajuda muito a gente a fazer esse silêncio em si, que o analista precisa quando ele está na função de psicanalista, porque na análise pessoal você coloca as suas questões, é um lugar que você tem disponível para colocar as suas questões pessoais, as suas questões emocionais, a sua história, você rever os seus questionamentos, e aí você consegue melhor fazer essa divisão, vamos colocar assim, divisão com aspa, quando você está ali no atendimento, de não colocar tanto o teu sujeito ali, se fazer esse silêncio em si, para que o sujeito do paciente apareça. É isso, eu queria compartilhar esse vídeo aqui com vocês sobre a importância da supervisão clínica, tá bom? E espero que vocês gostem, não deixem de se inscrever aqui no meu canal Larissa Daniele, curtam o vídeo se fez sentido para você, comente aqui também as dúvidas de vocês sobre a psicanálise, sobre a terapia, no caso, a análise pessoal, sobre essa questão do tripé que eu trouxe, tá bom? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, um grande abraço.